Bom dia, amigos e irmãos. Saúde-vos na paz e na graça do Senhor. Depois deste tempo temporal, não é? De sofrimento, de vidas que foram, digamos, afetadas com todo este temporal, Senhor, porque talvez o anticiclone dos Açores foi retirado daquela zona, era ele que nos protegia. Mas agora acho que está a voltar e a bonança a seguir à tempestade faz-nos perceber as diferenças. Faz-nos perceber as diferenças na presença do bem, na presença do mal, na presença do Senhor. Em tudo, na natureza, em tudo o que nós vemos, tudo que nos rodeia, nós notamos a presença do Senhor. Mas indo ao nosso tema 2, a questão que nós vamos apresentar hoje é a seguinte: nós somos aqueles que são cristãos, que são crentes, nós temos um ministério. No fundo, todos os crentes têm um ministério. O seu ministério é pôr-nos a nossa fé em prática. Então a questão que nós vamos tratar hoje é: será que nós, como crentes, no nosso ministério, ou seja, no nosso serviço a Deus e nosso serviço ao próximo, tendo em conta os dons que Deus nos deu, será que nós confiamos plenamente em Deus? Ou será que nós confiamos mais em nós? Eu digo isto porque todos nós, talvez devido à nossa segurança em determinados momentos, talvez devido à nossa formação, talvez devido ao nosso caráter, à nossa iniciativa, nós às vezes confiamos mais em nós e esquecemos-nos de Deus. Portanto, e hoje eu não vou dar resposta para cada um de vós. Terá que ser cada um de nós a procurar a resposta na palavra de Deus. É por isso que nós hoje vamos basear-nos em algumas passagens que estão na Bíblia, vamos segurar-nos na palavra para tentarmos procurar uma orientação, procurarmos uma resposta para esta questão. Confiamos nós inteiramente em Deus, no nosso ministério, ou confiamos mais em nós próprios? Então eu convidava os irmãos, aqueles que puderem, os amigos, a abrir as Escrituras em João, no capítulo 14. João 14. E no versículo 26. João 14, 26. Onde nós vemos o Senhor Jesus Cristo a prometer aos discípulos o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, passando mais à frente, capítulo 15, versículos 26 e 27. Jesus Cristo, também dirigindo-se aos discípulos, diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivesteis comigo desde o princípio. Então estas passagens são sugestivas. Ou seja, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, falando com os discípulos, em primeiro lugar, ele promete enviar o Espírito Santo e ele destaca em primeiro lugar o testemunho do Espírito Santo. Ele diz: ele testificará de mim, ele vos ensinará todas as coisas, e só depois é que ele diz: e vós também testificareis. Portanto, o Espírito Santo, sem dúvida, tem um peso maior no testemunho da palavra, no testemunho do ministério, seja no que for, do que tu ou eu, irmão. Portanto, o peso do Espírito Santo no ministério vem sempre em primeiro lugar. E depois é que nós testemunhamos. Talvez por isso é que nós, em muitas circunstâncias, nós oramos para pedir auxílio ao Espírito Santo. Ainda hoje já orámos aqui. Pedimos que Ele nos direcionasse, nos conduzisse em todas as coisas. E vamos lembrar também o grande mandamento,
que é também importante para nós fazermos a introdução a este tema. O grande mandamento de Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E reparem nesta última parte, de todo o teu pensamento. Eu entendo daqui que Deus não é anti-intelectual. Deus não é contra nós usarmos o nosso pensamento, as nossas capacidades, o nosso intelectual que Ele nos deu, o nosso intelecto que Ele nos deu. Então nós podemos dizer que nós devemos usar todo o nosso pensamento para, no fundo, amarmos a Deus e amarmos o próximo. Mas nós usarmos todo o nosso pensamento não significa confiarmos incondicionalmente em nós próprios. Confiarmos no nosso pensamento. Mas vamos continuar a procurar na Bíblia algum contexto mais para este nosso tema. Portanto, relembrando, confiamos nós verdadeiramente em Deus ou confiamos mais nos nossos dons? Nós vamos apoiar-nos hoje, daqui para a frente, no livro de Atos. E nós nós percebemos do livro de Atos que ao longo dos 28 capítulos do livro de Atos, o escritor, que é Lucas, ele vai fazendo pequenos resumos ao longo de todo o livro, quase que separados de forma equidistante ao longo dos capítulos. Ele vai fazendo pequenos resumos que transmitem exatamente a mesma ideia. E digamos que esta ideia que nós vamos encontrar nestes pequenos resumos, já vamos ver, faz parte da estrutura básica do livro de Atos. Então vamos ver, em Atos 6, versículo 7. Atos 6, 7, eu vou ler. Diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Vamos agora a Atos 9. Atos 9, 31. Diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Vamos a Atos 12. Atos 12, versículo 24. Eu pedi a um irmão que lesse, por favor. Atos 12, 24. Obrigado, irmão. Atos 16, 5. Peço a outro irmão que leia. Atos 16, 5. Obrigado. Atos 19, versículo 20. Peço a outro irmão que leia. Atos 19, versículo 20. Obrigado. Então vamos ler finalmente nos dois últimos versículos do livro de Atos, no capítulo 28, versículos 30 e 31. Que diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, caríssimos amigos e irmãos, estes são os pequenos resumos que eu falei e que se repetem, uma mesma ideia ao longo de todo o livro de Atos. E qual é essa ideia? A ideia é que as igrejas cresciam e a palavra crescia. Nós vemos aqui em Atos, a palavra cresce e as igrejas crescem. A palavra e a igreja
crescem paralelamente. Então nós podemos já tirar daqui uma lição prática, um ensinamento para nós como igreja. É que a igreja não crescerá se a palavra não crescer. Então nós podemos dizer que devemos usar todo o nosso pensamento para anunciar a palavra, para estudar a palavra, para anunciar o Evangelho. E eu vou-vos acrescentar algo mais. Apesar de todos os embaraços, apesar de todos os riscos, apesar de todas as diferenças de opiniões, apesar de todos os medos que isso nos possa trazer. E porquê? Nós vemos no livro de Atos, vemos nos primeiros capítulos, vemos mais o ministério de Pedro. Depois vemos do meio mais até ao fim o ministério de Paulo. Mas não só de Paulo e de Pedro. Vemos também outros ministérios também muito importantes, todos eles. De Filipe, de Estevão, de Barnabé, Timóteo. São todos ministérios importantes para o crescimento da palavra e para o crescimento das igrejas. Nós sabemos que estes homens anunciaram a palavra e as igrejas cresceram. Mas nós também sabemos que em determinados momentos, mais do que anunciar a palavra, estes homens tiveram que defender a palavra. Tiveram que defender o Evangelho. E sabem uma coisa? Estas defesas aconteciam através de discussões, através de palestras, através de julgamentos, alguns deles até em praça pública e em casos extremos que levavam à morte de pessoas. E nós vamos ver hoje, no livro de Atos, Paulo a defender o Evangelho em Atenas, numa passagem muito conhecida, no Areópago. E digamos que Atenas, naquele tempo, era o centro do mundo intelectual. E aquilo que lá se passou pode ser muito útil para nós e para encontrarmos resposta à nossa pergunta inicial. Mas eu aviso-vos uma coisa. Nós, em Atenas, vamos entrar num mundo pagão. Num mundo pagão. Mas, no fundo, aquele mundo que nós vemos em Atenas não será nada estranho para nós. Porque, na sua essência, aquele mundo pagão em Atenas é em tudo semelhante ao mundo que nós encontramos no nosso dia-a-dia. Nós em Atenas vamos encontrar gentios, nós vamos encontrar idólatras, pessoas que adoravam outros deuses, vamos encontrar pessoas que não acreditavam em Deus, vamos encontrar judeus. E aquele mundo pagão era exatamente um desafio grande, um desafio difícil que Paulo procurou para pregar o Evangelho, para pregar o Evangelho de Cristo. E nós vamos ver que, mais do que pregar o Evangelho, Paulo teve ainda que defender o Evangelho. Porque não foi fácil, como vamos ver. Mas antes de irmos a Atenas ver Paulo, isso será depois mais à frente no capítulo 17, nós vamos ver a aproximação de Paulo a Atenas. Vamos ao capítulo 16 de Atos. Capítulo 16 de Atos. E vamos ler dos versículos 6 ao versículo 10. Eu vou ler então. Versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedónia e lhe rogou, dizendo: passa à Macedónia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Caríssimos amigos e irmãos, o que é que nós vemos nestes 5 versículos?
nós vemos nestes 5 versículos orientação. Vemos orientação, ou se quisermos ser mais abrangentes, controlo por parte do Espírito Santo em relação à missão de Paulo. E como é que essa orientação do Espírito Santo aconteceu? Nós só podemos explicar por aquilo que vemos no texto. Não sabemos detalhadamente, apenas sabemos que no texto nos é dito que Paulo e Silas estavam interessados em ir para o lado da Ásia. Eles passaram por territórios situados na Turquia, nomeadamente a Frígia, a Galácia, a Bitínia. Houve 2 tentativas para eles seguirem na direção este, na direção da Ásia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. E depois então Paulo teve uma visão, provavelmente falou com Silas, porque eles queriam ter a certeza qual era a orientação correta, a orientação que vinha de Deus, e então eles concluíram que o Senhor os chamava para a Macedónia, precisamente na direção oposta, para o Oriente, para o Oeste, para o lado da Europa. Portanto, em vez de seguirem para a Ásia, o Espírito Santo não lhes permitiu e deixou que eles seguissem para o lado da Europa. Então, o que é que esta decisão de Paulo e de Silas, orientados pelo Espírito Santo, conduziu? Esta decisão de Paulo e de Silas conduziu à vitória das orientações dadas pelo Espírito Santo sobre outro tipo de orientações que existiam naquela região, naqueles territórios. Portanto, recapitulando, a vitória, isto representa a vitória das orientações dadas pelo Espírito Santo sobre orientações, outras orientações que havia naquela região. E que outras orientações são essas? Nós vemos em Atos 19, versículos 19 e 20, não vale a pena ir lá, nós vemos que em Éfeso queimaram-se livros de artes mágicas na presença de todos, no valor de 50.000 pratas. É muito livro de arte mágica. Foram queimadas em Éfeso. Portanto, numa região próxima, ali onde estavam Paulo e Silas. E na sequência daquele texto que nós lemos atrás, acerca da orientação, por parte do Espírito Santo, logo na sequência, nós vemos que quando Paulo e Silas entraram na Macedónia, logo a primeira coisa que lhes aconteceu foi uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura e que servia a Deus, portanto ela já era crente, ouviu a Paulo e Silas e o Senhor abriu-lhe o coração. O Senhor abriu-lhes o coração para elas ouvirem a mensagem de Paulo. Mas logo 2 versículos mais à frente nós vemos, nesta mesma cidade, Paulo e Silas foram confrontados por uma jovem que lhes saiu ao encontro e que tinha espírito de adivinhação. Esta jovem era explorada, era escrava e era explorada pelos seus donos que ganhavam dinheiro com a sua adivinhação, com o trabalho de adivinhação que ela fazia. Então nós percebemos que aqui no livro de Atos, apesar da palavra e da igreja crescerem em paralelo, Atos, o ambiente de Atos também está inserido num mundo que nos mostra a existência de orientações erradas. Sabem uma coisa? Isto era assim naquele tempo. Nós falámos aqui em espíritos, em bruxarias, enfim. Mas era na antiguidade, mas hoje em dia não é muito diferente. No mundo em que nós vivemos hoje em dia, não há muita diferença. Sem fazer considerações, até porque eu não conheço muito este tipo de atividades ou de orientações, eu só vos vou perguntar. Conhecem, por exemplo, o que é astrologia, horóscopos? Já ouviram falar em espiritismo? Já ouviram falar em tarologia, em cartomância? Já ouviram falar em orientações para carreiras de sucesso? Já ouviram falar em orientações para encontros amorosos? Basta nós irmos aos órgãos de comunicação social.
Antigamente, nas páginas centrais dos jornais, nós víamos os anúncios classificados e aquilo eram aí 4 páginas em letra minúscula de anúncios classificados, de ofertas, de orientações para as pessoas. Se nós virmos determinados programas televisivos, se nós consultarmos a net, encontramos disto por todo o lado. Mas, irmãos, mais do que estar aqui a fazer considerações sobre estas atividades, ou o que é que cada uma delas significa, porque eu até desconheço exatamente o que uma grande parte delas significa, noutros casos conheço, o que isto serve aqui para nós estarmos a falar é para dizer que, em geral, todas as pessoas procuram orientações para as suas vidas. E muitas pessoas recorrem a este tipo de ofertas. Mas passemos agora então a Paulo, vamos já a Atenas então ver Paulo a defender o Evangelho em Atos 17. Atos 17, a partir do versículo 16. Então, nesta parte, nós vemos que Paulo já estava em Atenas, só que ele tinha-se desencontrado de Silas, para trás, tinha-se desencontrado, e ele estava em Atenas à espera que Silas e Timóteo chegassem, e enquanto ele esperava por eles, Paulo observou a cidade. Versículo 16, diz assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Portanto, amigos e irmãos, uma das primeiras coisas que Paulo fez foi observar a cidade e também ir à sinagoga. O que é que Paulo foi fazer à sinagoga? Ele tinha o hábito de ir à sinagoga quando visitava determinados lugares. Ele ia à sinagoga fazer o quê? Cumprimentar os seus amigos judeus? Não. Ele ia disputar com os judeus sobre as Escrituras Sagradas. E Paulo também o fez na praça pública aqui em Atenas. Foi à sinagoga e depois foi à praça, foi à rua, onde passavam todos os tipos de pessoas, não só judeus, gentios, filósofos, naquele meio da intelectualidade, naquele mundo, naquele centro de intelectuais, passava muita gente na rua. E Paulo ia para o meio da rua para disputar, para anunciar a palavra e para disputar, para debater com as pessoas acerca da palavra. Então há aqui uma questão prática também para todos nós que estamos aqui. Para mim, inclusive, para todos nós. Irmão, onde é que é a tua praça pública? Onde é que tu interages com as pessoas acerca de Deus? Eu não me refiro aqui dentro da igreja, porque isto que nós estamos aqui a fazer é muito mais fácil. Será na internet, será no trabalho, será nas escolas, será com os nossos vizinhos, será com os nossos familiares. Onde é que é a tua praça pública? E o que é que nós vamos encontrar em Atenas com Paulo? Nós vamos assistir a uma forte discussão, porque é isso, no mínimo, aquilo que nos pode acontecer a nós se nós falarmos acerca de Deus. Então nós devemos estar preparados para defendermos o Evangelho. O que é que nós faríamos no lugar de Paulo? Versículo 18. E alguns dos filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Ou seja, Paulo começou por lhes anunciar a Jesus e a ressurreição e veio logo aqui uma série de provocações. Tagarela, andas a pregar a deuses estranhos, apenas porque Paulo pretendeu anunciar-lhes Jesus e a ressurreição. Mas o que nós vamos ver daqui para a frente é que Paulo praticamente não vai falar do Evangelho de Cristo.
Paulo vai falar de outras coisas. Porque quando ele fala em Cristo e na ressurreição, ele é logo confrontado. E porquê é que é confrontado? Porque para aquelas pessoas não fazia qualquer sentido Paulo está-lhes a falar de Jesus Cristo e da ressurreição. Porque aquelas pessoas não tinham tido o mesmo conhecimento, a mesma vivência que Paulo teve em relação a Jesus Cristo, e por isso nem a experiência que ele teve em relação a Jesus Cristo, e portanto não fazia qualquer sentido para aquelas pessoas. Eles não entendiam o que Paulo estava a dizer. Então aquelas pessoas chegaram ao ponto de levar Paulo ao Areópago, para que ele explicasse aquela nova doutrina. E o que é? Só para esclarecimento, o que é o Areópago? O Areópago no fundo, são edifícios que estão situados, ainda lá estão hoje, vestígios deles, situados na parte alta de Atenas, e era considerado naquela altura um lugar sagrado. Funcionava ali também um tribunal e um conselho de magistrados. Este conselho de magistrados era um órgão com competências políticas e de decisão e de supervisão em Atenas, e era também um local de debates públicos, debates esses que estavam relacionados com o desenvolvimento das ideias e do pensamento filosófico, e onde se tratavam assuntos diversos, assuntos de educação e assuntos de religião. Versículos 19 e 20. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. E então Paulo começou-lhes a explicar. O que é que Paulo lhes disse? Disse-lhes que andou por Atenas a observar. Versículo 23. Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Portanto, face à acusação que tinham feito a Paulo, pregador de deuses estranhos, Paulo disse-lhes que viu em Atenas um altar ao Deus desconhecido. Ou seja, no fundo, Paulo está a pegar na vivência deles, na experiência deles, está a utilizar o Deus desconhecido como um argumento-chave para quê? Para se aproximar daquelas pessoas. Para aquelas pessoas ouvirem. Para aproximar o seu discurso daquelas pessoas de forma a que aquelas pessoas entendessem a mensagem que ele lhes queria transmitir. Para Paulo se aproximar daquela audiência e falar-lhes de Deus. Portanto, Paulo entrou em Atenas com a intenção de pregar o Evangelho. Mas a mensagem que ele tinha em mente não dizia nada àquelas pessoas pagãs. Mas eu acredito que Paulo pregou o Evangelho. Nós não vamos ver isso no texto. Tanto que aqui, como referimos, ele falou em Cristo e na ressurreição, e depois no último versículo vamos ver que pessoas se converteram. Mas daqui para a frente nós não vamos ver Paulo a falar do Evangelho, nem citar as Escrituras Sagradas. O que é que Paulo está a fazer? Paulo está a tentar aproximar-se das pessoas. Paulo está ali a construir pontes. Paulo está a dizer que percorreu a cidade de Atenas e reparou num altar ao Deus desconhecido. E isto faz-nos lembrar para nós, que aqui estamos, outra questão prática, que é a importância de nós amarmos o próximo. É a importância de nós nos aproximarmos do próximo. Tentarmos perceber os outros. Quais são as suas vivências, os seus valores, os princípios a que acreditam, as suas crenças. Todos nós somos diferentes. Será que o que Paulo faz é conhecer, no fundo, a cultura ateniense, é conhecer a língua ateniense, que seria uma língua, um misto, talvez, de grego com naquele tempo eram os romanos e os gregos, portanto, influência grega e romana, creio eu. Era diferente do aramaico ou do hebraico. E Paulo tinha que saber comunicar. Portanto, tinha que conhecer aquela língua, tinha que conhecer a história particular daquelas pessoas, tinha que conhecer as figuras públicas
mais significativas para aquelas pessoas. O que elas fizeram, o que elas disseram. No fundo, para quê? Para se aproximar das pessoas, para criar pontos com as pessoas. Não é isto que nós fazemos quando, por exemplo, visitamos um país estrangeiro? Para estarmos em sintonia com as pessoas, para podermos interagir. Não é isso que procuramos fazer em relação aos outros? E sabem uma coisa? Paulo conhecia muito mais, provavelmente, da cultura ateniense e conhecia muito mais do passado histórico dos atenienses do que nós possamos imaginar. Isto não está escrito na Escritura, mas eu vou-vos adiantar. O Paulo provavelmente saberia que, na Antiguidade, cerca do século VI a.C., houve um filósofo grego chamado Epiménides, que estava associado a uma cultura de videntes, de curandeiros e de milagreiros. Esse filósofo Epiménides era também sacerdote do deus Zeus, e este sacerdote foi chamado a Atenas numa altura em que houve lá uma peste. E ele foi chamado para ajudar aquela população em Atenas. E o que é que Epiménides fez? Ele mandou que levassem um rebanho de ovelhas negras para o cimo do Areópago e que lá as soltassem em liberdade e as deixassem correr pelos campos, e em cada lugar que uma ovelha se deitasse para descansar, os atenienses tinham que construir ali um santuário ao Deus daquele lugar. E quando alguma ovelha se deitasse num lugar ou que não tinha nome, ou que eles desconheciam o nome, eles construíam ali um santuário ao Deus desconhecido. É uma curiosidade. E nós também podemos reparar que Paulo, aqui em Atenas, como eu já disse, não faz referência às Escrituras, aos textos sagrados. Paulo só faz referência à literatura pagã. Paulo só refere à literatura pagã e às vezes até com aparente aprovação. Por exemplo, Paulo sabia também, mais uma curiosidade, que na Grécia Antiga houve um poeta e um filósofo estoico chamado Cleentes de Assos, que escreveu um hino ao deus Zeus e Paulo lembrou-lhes exatamente parte desse hino. Quando Paulo diz, iremos ver depois mais à frente no versículo 28, quando ele diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Neste caso, Paulo está a citar um filósofo pagão. E o que é que isso significa? Significa que nem todas as ideias pagãs são erradas. Mas pelo facto das pessoas mencionarem determinadas ideias que são erradas, não quer dizer que essas pessoas não sejam pessoas perdidas. Não basta só citarmos ideias que estão corretas. E lá atrás, no versículo 18, nós tínhamos visto que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Quem eram estes filósofos? Estes filósofos estoicos e epicureus? Olhem, só para curiosidade, os epicureus acreditavam apenas na realidade material. Para eles não havia nem o bem nem o mal, nem havia vida após a morte. Eles acreditavam em deuses, mas eram deuses materiais. E esses deuses não tinham qualquer interesse por eles. Não tinham qualquer interesse pelo ser humano. Portanto, os epicureus nem sequer odiavam a ideia do julgamento divino. E nós vamos ver que Paulo vai lançar esta bomba no meio deles. Devagarinho, aproximando-se dele. Eles não gostavam da ideia do julgamento divino, mas Paulo vai lançar lá esta ideia. E os estoicos? Os estoicos acreditavam que Deus é a totalidade do universo. O Deus, o Logos, que é um princípio, no fundo, um princípio racional, que é alcançável pelo pensamento humano,
ou seja, um conjunto de leis que ordenam e organizam o universo, como que uma inteligência cósmica. E sabem que esta suposição é uma suposição que impulsiona, ainda nos dias de hoje, a ciência moderna. Está em vigor esta ideia. Recapitulando, Paulo então criou pontos com os atenienses. Começou por dizer que descobriu um altar ao Deus desconhecido, o Deus que vós honrais não o conhecendo. Notem, Paulo sabia que estes filósofos já tinham conceitos sobre outros deuses. E o que ele está a fazer, gradualmente, é dar a entender aos atenienses o quê? A ignorância deles acerca de Deus. A ignorância deles acerca da natureza de Deus. E Paulo percebeu que esta era a questão importante para os atenienses. Então, Paulo primeiro vai-lhes dar uma visão mais ampla de Deus, e Paulo sabia que eles não chegariam à ressurreição de Jesus Cristo sem terem primeiramente esta visão mais ampla de Deus. Então Paulo vai começar no versículo 24 até ao versículo 31. Vamos ver ele a começar pela criação, no versículo 24, e ele vai até ao juízo final no versículo 31. No meio há outras coisas que também iremos ver. Então no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens. Portanto, Paulo, quando ele diz o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, está a falar da criação, do Deus criador de todas as coisas. E do hábito dos atenienses associarem um edifício ou um santuário ao Deus. Portanto, quando ele diz não habita em templos feitos por mãos humanas. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Portanto, Paulo aqui diz-nos que Deus, o Criador, não precisa de nada que façamos para merecermos a sua aceitação. Versículo 26. E de um só sangue fez toda a geração de homens. De um só sangue fez toda a geração de homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, de um só sangue, ou seja, de um só homem, Paulo aqui está-se a referir a Adão, de um só homem fez toda a geração de homens. Então, se Deus fez toda a geração de homens, Deus não pode ser um Deus estranho. E notem que, a partir deste versículo 24, nós ouvimos aquela repetição de todos, todos, todos. Esta forma de expressão no discurso é uma forma de eliminar a distância entre Deus e os homens. Sabem que a Bíblia tem este efeito, precisamente, de eliminar a distância entre Deus e os homens. Nós vemos isso logo a partir de Gênesis. Quando é dito que o homem, os seres humanos, todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E é muito importante, era muito importante para os atenienses sentirem esta dignidade. É muito importante para nós sentirmos esta dignidade, que é o valor que Deus atribui à sua criatura, ao ser humano. E na segunda metade do versículo que lemos, o versículo 26, diz: para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Paulo aqui está a introduzir o conceito de soberania de Deus. Portanto, de um só homem fez todos os homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E depois no versículo 27, Paulo vai introduzir o conceito de responsabilidade humana. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Portanto, continuamos a ver
Paulo, no seu discurso, está focado na aproximação das pessoas. Era importante para aquelas pessoas que elas soubessem que houve um ser humano que ressuscitou dos mortos. Sem que Paulo referisse aqui Jesus Cristo. Está-lhes a dizer que houve um homem, um ser humano que ressuscitou dos mortos. No fundo, para romper aquela ideia que eles tinham que não havia vida após a morte, segundo os epicureus. No versículo 28, Paulo lembrou-lhes: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquê agora? A resposta está no versículo seguinte, versículo 31. Porquanto tem determinado que um dia, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que ressuscitou. E disse deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Cá está a justiça divina. E eles tinham que ouvir. É assim que Paulo chega, digamos, a que a pouco lhes vai transmitindo a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho. Recapitulando, nós dissemos que existe a soberania de Deus e tínhamos dito lá atrás que na nossa escolha no dia a dia existem dois lados, existem circunstâncias que nos rodeiam, umas são boas e outras são más. Portanto, na nossa escolha existem os dois lados. Há caminhos bons e há caminhos errados. E nós temos que procurar, nós crentes, é nosso dever, é nossa obrigação procurar os caminhos certos, segundo a vontade de Deus. Nós devemos procurar. Isso implica o quê? Iniciativa. Implica o quê? Implica escolha. E a iniciativa e escolha da nossa parte significa o quê? Responsabilidade nossa, responsabilidade humana em procurarmos as orientações certas, que são aquelas que nos são transmitidas pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas o mais reconfortante em tudo isto, irmãos, é que neste processo o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, apesar das nossas decisões, alguma vez possam ser erradas, isso acontece. No entanto, Deus nunca estará distante de nós. Ele vai estar sempre ao nosso alcance. E vamos concluir, irmãos. Queria só fazer aqui algumas considerações, dizendo, aquelas pessoas a quem Paulo falou em Atenas, aquelas pessoas procuravam orientações para a sua fé. E o Espírito Santo orientou Paulo e impulsionou Paulo. O Espírito Santo impulsionou Paulo até Atenas, para que ele fosse até Atenas. E Paulo foi lá como que dizer-lhes. Paulo conhecia aquela gente, conhecia as suas culturas, as suas tradições, os seus hábitos. E Paulo foi como que lhe dizerem: olhem, sabem uma coisa? Os vossos filósofos diziam, e com razão, nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, se assim é, Deus está perto de nós. Deus não é desconhecido. Ou seja, Paulo estava a mexer com a idolatria dos atenienses. Mas ainda assim, muitos duvidaram. Ou rejeitaram simplesmente o que Paulo disse. Ouviram falar da ressurreição dos mortos e uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Isto está no versículo 32. Mas sabem uma coisa? Para Paulo se converter também não foi fácil, como nós sabemos. Foi necessário, depois de muitas perseguições a Cristo e aos cristãos, foi necessário, num dia em que ele estava a lançar essas perseguições, foi necessário que ele caísse do cavalo, caísse por terra e ouvisse a voz de Jesus. E que cegasse. Mas lembram-se da Lídia? Com a Lídia foi diferente. O Senhor abriu-lhe o coração e ela prestou atenção àquilo que Paulo estava a dizer. Foi muito mais fácil. E nós não lemos, mas lembram-se do carcereiro. Lembram-se do carcereiro que prendeu Paulo em Filipos?
que é que foi necessário para que ele se convertesse? Foi necessário um terremoto. As pessoas são diferentes, irmãos. E as pessoas nem sempre fazem as escolhas corretas. E nós temos que amar o próximo. Nós temos que perceber o próximo. E nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo neste caminho. Porque Ele está sempre próximo para nos ajudar. Nós temos que pedir ajuda para nós, temos que ajudar o próximo. Temos que amar o próximo como amamos a nós mesmos. Nós amamos o próximo, não é como ele nos ama a nós, é como nós nos amamos a nós mesmos. Nós damos ao próximo o melhor que nós queremos para nós. Último versículo do capítulo 17, que diz: Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Portanto, por todas estas razões, a presença de Paulo em Atenas foi uma vitória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque levou o cristianismo ao coração de uma cultura desviada de Deus, a cultura dos atenienses, que era uma cultura desviada, completamente distante de Deus. Portanto, o ministério de Paulo foi uma vitória do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, será que nós confiamos verdadeiramente em Deus ou confiamos mais em nós próprios? Bem, cada um de nós reflita na palavra, reflita não nas minhas considerações, mas na palavra de Deus, e que o Espírito Santo nos conduza na procura de todas as respostas que nós procuramos encontrar e todas as orações que nós procuramos encontrar para as nossas vidas. E assim seja, irmãos.